Meus queridos irmãos, após nós louvarmos ao nosso Deus, eu vos convido para que abra a sua Bíblia na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, de 1 a 7. Abra a sua Bíblia na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, de 1 a 7. E tem um título ali no início que diz assim: os estímulos no combate da fé e no sofrimento por Cristo. Então vamos ler aqui no capítulo 2, de 1 a 7. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Vamos orar neste momento. Mantenha a sua Bíblia aberta. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, agradecemos, ó Deus, pela primeira parte da liturgia, pelos textos e pelos louvores. Agora, Senhor, toma os nossos corações, toma a nossa vida e fala conosco, nos estimula, ó Deus, nos encoraja, nos exorta. Fale com cada um de nós, ó Deus, iluminando a nossa mente. Abençoe a cada coração. Toma conta de mim, Senhor Jesus, na exposição da tua palavra, e edifica a tua igreja, ora reunida em seus lares, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, amados irmãos, um ano de pandemia quase um ano de pandemia. Quanto sofrimento e luto, não é mesmo? Quantas famílias perderam os seus entes queridos, acometidos pelo coronavírus. E frente a isso, nosso dever é levar palavras de encorajamento e esperança a essas pessoas. Meus irmãos, estamos em guerra contra esse vírus terrível e mortal. Estamos em guerra contra esse vírus terrível e mortal. Mas a guerra do cristão vai além disso. A batalha espiritual que enfrentamos é o tempo todo, é constante, ininterrupta e sem tréguas. E eu quero aqui destacar, neste maravilhoso texto, 3 lições quanto ao dever do verdadeiro discípulo de Cristo diante das adversidades.
Então, 3 lições que nós vamos destacar neste maravilhoso texto do teu dever, do meu dever, do nosso dever, o dever do verdadeiro discípulo de Cristo diante das adversidades. E em primeiro lugar, olhando aí para o verso 1, o texto já é claro, meus irmãos. O Senhor Deus nos diz, nos exorta, a mim e a você: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Esta é a primeira lição, meus irmãos. Quando Paulo exorta e orienta a Timóteo, afetuosamente, como filho na fé do apóstolo. Quando o apóstolo ele orienta Timóteo de forma amorosa e afetuosa a se fortificar na graça, a se fortificar na graça de Cristo Jesus. Paulo o encoraja Timóteo a não esmorecer. Pelo contrário, Timóteo deveria permanecer firme em Cristo Jesus e em seu ministério. Não era para que ele se fortalecesse em Paulo. Não. Note o verso. Não era para Timóteo se fortalecesse em Paulo, mas na graça que está em Cristo Jesus. A força para Timóteo permanecer firme em Cristo Jesus e em seu ministério não estava nele, não estava em Timóteo. A força para Timóteo permanecer firme em Cristo não estava nele, não estava na sua capacidade mental, não estava em seu entendimento, mas vinha do próprio Senhor. Ou seja, meus irmãos, isso se aplica a nós. A força para, assim como para Timóteo, permanecer firme em Cristo, semelhantemente é para a tua vida e para a minha vida. Esta força não está em você ou em mim, não está em nossa capacidade, em nossa inteligência, em nossa destreza, mas vem do próprio Senhor, Jesus Cristo. Jesus deixou isso bem claro quando disse: sem mim nada podeis fazer. Evangelho de João, capítulo 15. E também lá em Efésios, diz assim a palavra de Deus: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Deus está falando ao teu coração, ao meu coração, aquilo que já sabemos. Isto é graça de Deus. Sabemos, mas quem sabe aplicamos bem pouquinho. E como eu posso me fortalecer no Senhor? Como diz lá em Efésios, como eu posso me fortificar na graça que está em Cristo Jesus? É simples, meus irmãos, pelo menos de se entender, que também está escrito lá em Efésios, capítulo 6, nos revestindo de toda a armadura de Deus. Como podemos nos fortalecer no Senhor? Nos revestindo de
toda a armadura de Deus. Quando sobrevierem as lutas e as adversidades, que certamente elas virão. E quando sobrevierem estas lutas, se não estivermos, para nós serve de alerta, se não estivermos nos fortificando na graça que está em Cristo Jesus, seremos facilmente derrotados e abatidos. E não teremos forças para transmitir e instruir a outros com palavras de ânimo, de esperança. Observe aí no verso 2, logo na sequência: e o que de minha parte ouviste, assim, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Portanto, como falamos, meus irmãos, quando sobrevierem as lutas, as adversidades, se não estivermos nos fortificando na graça do Senhor Jesus Cristo, podemos ser facilmente abatidos e não teremos forças para transmitir e instruir a palavra do Senhor, palavras de estímulo, palavras de encorajamento, principalmente no tempo em que estamos vivendo. Em segundo lugar, a segunda lição que destacamos aqui quanto ao dever do verdadeiro discípulo de Cristo diante das adversidades é: esteja ciente e consciente que o sofrimento faz parte da vida cristã. Ainda que você já saiba, e bastante, esteja ciente e consciente que o sofrimento faz parte da vida do crente. Verso 3, participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Esse texto é maravilhoso. Este capítulo, aliás, todo o texto, todos os capítulos desta pastoral de Paulo a Timóteo, participa dos meus sofrimentos. Meus irmãos, esteja consciente disso, ciente e consciente que o sofrimento faz parte da tua vida, da minha vida. Sabemos que não há vida cristã sem sofrimento. Não há vida cristã sem sofrimento. Estamos num campo de batalha, de guerra. Guerreamos contra o mundão, contra o mundo. O mundo sem Deus se opõe contra Cristo. O mundo sem Deus se opõe contra a palavra de Deus. Portanto, guerreamos contra o mundo. Guerreamos também, meus irmãos, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais ou nas regiões celestes. Lá em Efésios, capítulo 6, verso 12, estamos num campo de batalha. Temos problemas, temos ataques. E guerreamos contra forças espirituais do mal nas regiões celestes, contra principados e potestades. Guerreamos também, meus irmãos, contra nós mesmos. Você guerreia contra você mesmo. Eu também. Guerreamos contra o nosso pecado, contra as nossas inclinações. Guerreamos contra os desejos da nossa natureza humana que nos assedia
o tempo todo, que nos assedia a tirar o foco de Cristo Jesus. E guerreamos, meus irmãos, contra os nossos medos, guerreamos contra os nossos temores e inseguranças. Por isso não basta ser um soldado, é preciso ser um bom soldado de Cristo Jesus. Veja aí, não basta ser um soldado, é preciso ser um bom soldado de Cristo Jesus. E aqui, meus irmãos, é maravilhoso, porque o apóstolo Paulo, ele lança a mão de 3 metáforas lindas, 3 figuras de linguagem: o soldado, o atleta e o lavrador. As 3 figuras, meus irmãos, as 3 figuras trazem alguns princípios essenciais para a vida cristã. Essas 3 figuras, soldado, atleta e lavrador, nos trazem alguns princípios maravilhosos e essenciais para a vida com Cristo. Por exemplo, disciplina, diligência, empenho, esforço, preparo, perseverança, foco e objetivo. Objetivo. O soldado, como nós observamos aqui no verso 4, o soldado em serviço. E aqui, meus irmãos, nós temos um termo militar. É um termo militar. Esse termo aqui, arregimentou, é um termo tirado do militarismo. O soldado em serviço, em guerra, em batalha, não se envolve em negócios desta vida. Por quê? Porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Ou seja, meus irmãos, é agradar aquele que o alistou, é agradar o seu comandante. De maneira semelhante, na vida espiritual é a mesma coisa. Deus faz uma convocação militar para o soldado de Cristo, para o bom soldado de Cristo, para que ele não esteja desatento. Não esteja. O Senhor Deus nos convoca, nos lembra, nos exorta para o soldado de Cristo, para que ele não esteja desatento, distraído, antes que ele esteja focado, que ele esteja atento, vigilante, preparado e pronto para a batalha. É exatamente isso, meus irmãos. Deus faz essa convocação para o bom soldado de Cristo. E lembra você, e lembra a mim também. Para que não estejamos desatentos, distraídos, antes que estejamos focados, atentos à voz de Deus, atentos à palavra de Deus, vigilantes e preparados e prontos para a batalha. O atleta também aqui, quando o texto diz no verso 5, o atleta que aspira, que deseja participar de uma Olimpíada, pense, o atleta que aspira a participar de uma Olimpíada, o que ele precisa? Ele precisa submeter-se a treinamentos rigorosos. Por exemplo, balancear e controlar a sua alimentação. Ele precisa se preocupar com o seu peso, o tempo de repouso. Ele precisa se preocupar com isso.
ele precisa também estar atento e preocupado com o tempo de treinamento. Enfim, o atleta precisa de muita disciplina. Esta é a figura que Deus fala por boca do apóstolo Paulo a nós. Deus fala a nós. O atleta, como diz aí o texto, não é coroado se não lutar segundo as normas. E o lavrador tem a mesma ideia, meus irmãos. Embora sejam linguagens figuradas diferentes, metáforas diferentes, o soldado, o atleta, o lavrador, mas os princípios são parecidos. O lavrador prepara a terra, ele semeia, cuida e depois colhe os frutos. Ou seja, meus irmãos, Deus quer que frutifiquemos na vida espiritual. E Deus ensina que o crente usufrui os frutos espirituais do seu trabalho, à luz aqui desta figura. Nós devemos, irmãos, ouvir diariamente aquilo que Deus nos convoca como bom soldado de Cristo Jesus. Deus quer que frutifiquemos espiritualmente falando. Portanto, meus irmãos, cada um deles, ou seja, cada uma dessas metáforas, o soldado, o atleta, o lavrador, se submetem à disciplina e à obediência a normas e regras, pensando aqui nestas metáforas. O mesmo deve acontecer com o cristão verdadeiro, com o verdadeiro discípulo de Cristo. E em terceiro lugar, meus irmãos, e último, eu destaco aqui o verso 7, quando ele diz: pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Portanto, então aqui, meus irmãos, essa é a terceira lição. Essa é a terceira lição do dever do discípulo verdadeiro diante das adversidades. Pondera o que eu acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas essas coisas. E aqui, note, aqui vemos duas doutrinas extremamente importantes, ou seja, importantíssimas. Sabe qual é? Eu sempre estou falando sobre isso. Eu não é? A palavra de Deus sempre nos ensina de Gênesis a Apocalipse. Duas doutrinas importantíssimas. A primeira, a responsabilidade individual. Minha e tua. Pondera nessas coisas. O Paulo fala, disse a Timóteo, e o Senhor Deus fala aos nossos corações. A segunda doutrina importantíssima é a soberania de Deus. A soberania de Deus. Veja, pondera o que eu acabo de dizer. Responsabilidade pessoal. Porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Soberania de Deus. Meus irmãos, a Bíblia é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Sempre fala dessas doutrinas. A responsabilidade pessoal de cada crente é analisar, quando ele diz aqui, pondera o que acabo de dizer, é responsabilidade tua e minha de analisar e refletir. Analisar e refletir o que, pastor? Sobre como eu tenho levado a vida cristã. Como é que eu tenho levado a minha vida cristã à luz deste texto? Através destas figuras, devemos nos autoavaliar, devemos nos autoexaminar e perguntar: será que eu tenho apresentado diante de Deus estas características do bom soldado de Cristo, do atleta, do lavrador?
É uma pergunta reflexiva para você pensar, e eu também. Essa é a responsabilidade tua e minha, do crente. Entretanto, meus irmãos, quem dará essa compreensão é o Senhor, por meio da iluminação do Espírito Santo de Deus. E graças a Deus por isso. Não é para a gente se acomodar, não. Não é para a gente cruzar os braços, não. Não parte de nós, meus irmãos, nós temos essas compreensões, não parte da gente ponderar nada. Você percebe, meus irmãos, essas duas doutrinas importantíssimas aqui neste verso, aqui neste texto. Responsabilidade individual é a soberania de Deus. Quem dará essa compreensão é o Senhor, por meio da iluminação do Espírito Santo. É importante frisar que é dever, sim, de todo crente ter atitude, ter ação. Sim, é dever. E estou frisando isso. Atitude da vida espiritual. Mas a compreensão disso tudo, a compreensão, quem dará é Deus, para a minha vida e para a tua vida. Glorifique o nome do Senhor e agradeça e peça e rogue. Senhor, me dê compreensão. Porque compreender o texto você já compreendeu. O crente ele compreende, está tudo certo. O problema às vezes é aplicar. E nós não aplicamos. Sabemos bastante coisas, mas não aplicamos. Isso é um puxão de orelha para todos nós. A graça de Deus, meus irmãos, não somente engloba a salvação, mas também engloba a manutenção da nossa fé. Por isso que nós observamos aqui a soberania de Deus. Essa é a graça de Deus, a graça da salvação que nós aprendemos nas Escrituras. Não somente engloba a salvação, mas também engloba a manutenção da tua fé e da minha fé. Em outras palavras, Deus nos mantém perseverando em Cristo Jesus até completar a obra do Senhor em nós, na sua vida. Eu concluo te desafiando. Ah, você, meu irmão e minha irmã, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Não é em você, não são em seus pensamentos, não somos em nós, mas nós devemos nos fortificar na graça de que está em Cristo Jesus. Esteja ciente e consciente que o sofrimento faz parte da vida cristã. Você sabe disso. Não há vida cristã sem dor. Não há vida cristã sem sofrimento. Não há vida cristã sem lutas. E também nós vemos aqui, é teu dever e meu também ponderar sobre como temos levado a vida cristã, como temos levado a nossa vida espiritual com Cristo. Mas quem dará essa compreensão é Deus. É Deus. Você deve ponderar, e eu também. Claro que sim. Mas não é de uma maneira onde eu vou usar somente o meu intelecto, a minha inteligência. Não é de uma maneira acadêmica. Não é. Automática. Mecânica. Não é isso. Eu até posso entender um texto como esse, como eu estou entendendo. E você também. Mas Deus é que nos dará essa compreensão. E nos dar essa compreensão é dia a dia aplicar estes princípios observados aqui no próprio texto.
E Deus vai fazendo com que nós compreendamos que é o nosso dever de agradar a Deus o tempo todo, sendo um bom soldado de Cristo, com a graça de Deus, sendo um atleta que luta, ou melhor, que ele diz aqui, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. E o lavrador que trabalha, o lavrador que deve trabalhar, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Louvemos ao Senhor. Agora nós vamos cantar, em resposta à palavra de Deus, o hino que eu escolhi, um hino maravilhoso, o hino 311. Louvemos ao Senhor com o hino 311, que é um desafio a todo cristão ir avante, como soldados de Jesus Cristo, lutar por sua cruz. Por Cristo pelejai, diz o hino, seguindo o capitão. E após cantarmos, rogarei e orarei pela sua vida, orarei por você e impetrarei a bênção apostólica. Que Deus te abençoe. Amém.